Degustando Conversas. Oferecimento Paraíba de Prêmios. Estamos começando mais um Degustando Conversas. Hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um petisco, a isca de carne com queijo gorgonzola, e vamos bater um papo sobre a história de Campinas, sobre a gastronomia local e também sobre perspectivas daquilo que a gente pensa sobre a gastronomia paraibana. Olá, eu sou Túlio Maia e vou preparar para vocês um delicioso filé ao molho de gorgonzola. E para isso nós vamos precisar de filé mignon em tiras, óleo, cheiro verde picado, uma colher de manteiga, gorgonzola picado, creme de leite e sal. Agora que nós já separamos os nossos ingredientes, vamos cozinhar. Inicialmente, eu vou colocar uma panela no fogo e vou iniciar esse processo todo pelo nosso molho de gorgonzola. Então vamos aquecer aqui, pegar uma espátula e vamos derreter inicialmente a nossa manteiga. É um prato também bem simples, né, e fácil de fazer. Nós vamos derretendo aqui a manteiga. Assim que ela derreter, a gente vai colocar o nosso gorgonzola. Que já é um queijo que tem um sabor bem forte, então não precisa de mais temperos além do próprio queijo, né? Vamos colocá-lo aqui. Deixar ele derretendo. Nesse caso aqui, eu não digo para você substituir por outro queijo, porque exatamente esse molho é um molho à base do gorgonzola. Se eu tirar o queijo, botar um outro, eu vou ter que mudar o nome do prato e também vou ter que acrescentar alguns temperos, que nem todo queijo tem um sabor tão forte e encorpado quanto esse aqui. Ele vai derretendo aqui, a gente vai colocar o creme de leite e baixar o fogo, deixar só ele derreter para formar um creme bem encorpado. Agora nós colocaremos o creme de leite. No caso aqui, eu estou usando um creme de leite gourmet, por isso que você está vendo que ele é um pouco mais grosso, mais cremoso do que o normal. Ele você encontra no supermercado tranquilamente, não é não em um bicho de 7 cabeças que você vai ter que rodar a cidade inteira para achar, não. Nos supermercados mais populares da cidade você encontra esse ingrediente tranquilamente. Você pode olhar que ele vai ficar esse molho nessa textura aqui mesmo. Tá vendo? O queijo já derreteu completamente e incorporou ao creme de leite e à manteiga. Pronto, aqui ó, quando ele estiver começando a levantar a fervura, aquecer, já é a hora da gente reservar ele e darmos início ao preparo do nosso filé, literalmente falando, né? Pode ver, já está fervendo nas laterais, então a gente já pode reservá-lo aqui no canto e darmos início ao nosso filé. Vou colocá-lo aqui, vou temperar o filé só com sal e pimenta, já que esse molho já é um molho que tem um sabor bem forte, então a gente também não vai colocar muitos temperos aqui não, é só mais para quebrar um pouco isto. Vou pegar a frigideira, aquecer e vamos fritar agora o nosso filezinho. Para isso nós vamos usar um óleo, estou usando um óleo de girassol, mas você pode usar o óleo que você quiser. Eu uso de girassol porque dizem que ele é um pouco mais saudável.
esse preparo, eu aconselho que você sirva ele acompanhado com os pães. Não precisa ser torrada. Pode ser o pãozinho fresco, cortado em rodelinhas, fica bem saboroso, tá? E agora é só fritar as iscas de filé. Acho que também, se você fizer umas iscas de frango, ele deve ficar bem gostoso com esse molho também, tá? Baixar um pouco o fogo e vamos só dourar o nosso filé aqui. Essa receita é bem prática, você pode também substituir o filé por uma carne que você tenha na sua geladeira, um colchão mole, por exemplo. Pode ser iscas de picanha também, fica legal. Ou qualquer outra carne que você queira que você tenha em casa. Pode pegar aquele seu bifinho tradicional e cortar ele em iscas e fazer esse processo aqui também, vai ficar bem gostoso, tá? Quando a gente dourar bem esse nosso filé, a gente vai servir ele com aquele molho de gorgonzola por cima e aí a gente joga o cheiro verde por cima do molho e o nosso prato vai ficar bem saboroso. É um petisco delicioso para você receber seus amigos em casa, tomar aquele vinhozinho, pegar sua namorada, seu namorado e fazer aquela noite especial com um aperitivo prático e rápido de ser feito. Que a gente também dá essas sugestões para que facilitar a sua vida e você tenha noites mais tranquilas com seus cônjuges. Só não aconselho você fritar demais, porque senão vai ficar seco. Então é deixar ele um pouco úmido dentro também, tá? Que ele fique meio rosado no meio. Quando nós finalizamos o nosso prato, você fica assistindo conosco, degustando conhecimentos. Minas Gerais, a tradição nossa é muito do ambiente rural e as pessoas foram mudando para os grandes centros, foram perdendo esse vínculo com essas pequenas comunidades rurais e nós temos muitas comunidades rurais que cada dia são redescobertas. Nessa sensibilidade que hoje o público tem para as questões ambientais, ainda existe muito patrimônio natural a ser descoberto, a ser trabalhado e visitado. É um turismo de vivência, de experimentação, onde o turista vem para cá e ele mergulha nesse ambiente e com respeito e consciente de que ele está aqui para agregar, para trocar, mas não querendo mudar esse ambiente que ele achou aqui, que é bem rural, bem singelo, pequeno, né? Uma coisa simples. A gente da Emater trabalha identificando esses locais onde há a possibilidade de desenvolver o turismo rural de uma forma sustentável e que os produtores, né, e suas famílias também sejam beneficiados de alguma forma com esse turismo de base comunitária que a gente chama. E o que preconiza nesse turismo de base comunitária é que os moradores têm que prestar o serviço, eles é que têm que fazer acontecer o turismo. Os gestores dos empreendimentos, os donos, são as pessoas que residem na comunidade, são os prestadores de serviço, são os guias,
são as pessoas que vão produzir, os agricultores familiares produzindo lá o seu frango, as quitandas, os doces. O atendimento é mais próximo desse turista, né? Ele se sente mais em casa. Eu sou Aparecida Souza Ribeiro, nascida numa comunidade pertinho de São Gonçalo, né? Capivari. Em 84 a gente veio para aqui, a gente montou um bar. Aí o turismo estava começando a chegar a São Gonçalo. Aí foi formando mais pousadas, os comércios, os bares foram aumentando. A gente tem ainda os panfletos, né, que você dá boas-vindas ao turismo que vem, mas que respeite os costumes do lugar, porque é um lugar bem pacato, pequeno, as pessoas muito simples. Aí a gente pede para não ter o som automotivo, né, porque incomoda. Eles já começaram o turismo com alguns sinais e algumas regras para esse turista que vem, para que ele tenha respeito e consciência de que ele está num ambiente que é sensível, né, que não pode ser modificado. Porque o turismo que vem aqui, ele vem para descansar, ele vem para curtir. E o que nós temos para oferecer é a natureza, é o cantar dos passarinhos, as cachoeiras. Quando a gente chega no município, normalmente é feito um diagnóstico. E se nesse diagnóstico foi evidenciado que o turismo é um negócio, aí nós vamos lá na agricultura e na transformação dos produtos para ver até onde que a gente pode ajudar a transformar esse produto para que ele possa chegar nesse mercado turístico. Os moradores aqui da comunidade Baú, a maioria, né, são agricultores familiares. Então ali eles plantam uma roça de milho, de feijão, alguns ainda plantam um pouco de arroz. Criam pequenos animais, né? O frango, que além de alimentar a família, eles hoje estão criando para vender o excedente para os eventos que também são gerados em função do turismo rural aqui na região. Então tem um festival de galinhas caipiras que acontece todo ano no feriado de finados, no distrito de São Gonçalo, onde há um consumo considerável de galinhas. E essa carne, né, ela é adquirida dos agricultores familiares, que já se organizaram para produzir e comercializar nessa época. Aí no festival, o pessoal do Baú, da Barra da Cega, de outros lugares vem trazer o artesanato deles também. E tem muito apoio da Emater nesse sentido, a gente sempre teve esse apoio. A região diamantina, pela facilidade, o fluxo de turista que já existe, foi fácil começar a avançar com os agricultores, com as mulheres da região, com essas questões ligadas à gastronomia, a produzir alimentos para disponibilizar nos restaurantes, trabalhar o artesanato com uma identidade forte, com uma qualidade melhor, que ele seja um artesanato que ele mostre para o turista que ele tem raiz ali, vínculo, que ele é diferente do artesanato de um outro lugar. E esse artesanato também, a gente vê que a grande saída do artesanato é um vínculo muito forte com o turismo. Meu nome é Vera Vicentina, da Conceição Paulina. Eu nasci na comunidade do Ausente e com a idade de 15 anos eu vim aqui para o Baú e tenho 39 anos que eu moro aqui. Uai, a vida aqui eu acho tranquila, né? A gente já trabalhou muito e trabalha, né? Criei meus filhos tudo aqui na roça, aqui, na cabo da enxada, fazer farinha, plantando roça, tudo. Eles cresceram, uns casaram, outros mudaram, foram trabalhar, né? Então, ficou só eu, minha esposa e o meu neto e os outros dois aqui. Então, aí a gente começou a mexer com o bordado, né? Pra gente distrair a mente, porque a casa cheia, de repente, esvaziou tudo, né? A associação começou ali no campo de jogo. Tinha dia que estava chovendo, aí tinha que segurar o guarda-chuva para poder a gente ficar só escrevendo. Porque não tinha lugar para a gente reunir, né? Mas agora, graças a Deus, tem uma casinha para nós reunir. A Emater é mais unida com nós, né? Ajuda nós bastante aqui. Porque se não fosse da Emater, não tinha como a dona vir para poder ensinar nós, dar o curso para nós, né? E aí nós achamos assim um rosto tão lindo que parece com a gente. Eu falei, uai, não, daqui parece comigo. Outra falou, não, parece comigo. Aí nós estamos só desenhando, fazendo só desenho de rosto.
Eu não deixo Imaté por nada e não deixo mesmo. Pelo lugar que eu vou, a Imaté tem que estar comigo também. Vocês veem que esses bordados aí com as nossas caras aí, se elas não viessem, nós não tínhamos essa ideia. Pela Imaté a gente conseguiu vários cursos profissionalizantes para ensinar pontos diferentes, para ensinar algum trabalho diferente pelo bordado. Várias coisas assim que fluíram ao longo do tempo com essa parceria, sabe? Então é algo que é bem positivo assim para a comunidade. E também a gente tem um pensamento de não perder a cultura deles, né? Como eles buscam desenhos que tem na comunidade, referências da comunidade, como uma flor, uma árvore, uma casazinha. A gente busca essas referências, mas na internet, em relação com a nossa comunidade. A gente está buscando trabalhar para desenvolver a comunidade, que nem hoje a gente busca divulgar nossos produtos, redes sociais, até mesmo os jovens já estão buscando a alternativa de comercializar o produto que eles produzem aqui. Então eu acho que os jovens, eles vão valorizar esse produto de uma forma usando mais a tecnologia. Por isso que a tecnologia chegou na comunidade e é algo positivo nessa questão. Em determinadas épocas do ano, vem bastante turistas aqui conhecer um pouco do trabalho, como tem um riozinho aí que tem algumas cachoeiras. Hoje em dia os turistas vêm bastante aqui, sempre final de semana prolongado assim, né? Que tem feriado, sempre eles vêm para as cachoeiras, escorrego para ir afora e passa aqui na associação também, a gente vende alguns artesanatos. Um dos trabalhos que a gente da Emater vem fazendo é buscando integrar esses grupos, formar essas associações, formar preparando as pessoas para que elas possam se interagir na hora de receber e na hora de desenvolver esse turismo na comunidade. No interior e principalmente em Minas Gerais, o turismo de base comunitária vem crescendo. Nós temos as divisas com São Paulo, com Rio de Janeiro, e esse pessoal que está nos grandes centros, mesmo em Belo Horizonte, tem buscado muito esse tipo de turismo mais hospitaleiro, mais próximo das nossas tradições, das nossas raízes, mais parecido com os nossos antepassados que tinham uma convivência na ruralidade muito forte. Pessoal todo que vem de fora, vem todo mundo aqui que aluga casa, que acampa, tudo vem tomar café, vem comprar para levar para tomar café em casa. Tudo que eu faço é no fogão de lenha. Eu faço bolo, biscoito, rosquinha, bolachinha, pão de queijo, broa de fubá. De todo canto do mundo vem gente aqui. O que eu posso oferecer, e eu ofereço. E de bom coração, com muito amor, para receber quem vem aqui na minha casa. A Secretaria de Estado de Turismo tem registros desse crescimento do ano de 2000 para cá, que vem cada dia ampliando a busca por esses espaços mais naturais. E Minas Gerais tem um patrimônio muito grande de recurso natural para caminhar e avançar com o turismo. É muito bom trabalhar com turismo, conhecer pessoas diferentes. Você consegue chamar mais pessoas da comunidade para dar um trabalho, né? A renda maior que acontece hoje em São Gonçalo é do turismo. A gente gosta muito de estar conhecendo as pessoas, trocando ideia, né? Conhecendo as coisas, eu acho muito importante. No Degustando Conversa de hoje, eu quero ter uma conversa com vocês. No próximo programa, no próximo sábado, nós teremos aqui mais uma vez. O ano passado trouxe um livro, próximo sábado trará outro livro, Eric Brito. E a gente já teve também falando um pouco sobre a cidade, esse mês de outubro, né, que é o mês de Campina Grande, vamos dizer assim.
A gente já teve aqui o professor Clarindo, o Dom Clarindo, né, que deixou esse livro aqui, queria que vocês mostrassem, né, deixou esse livro aqui para mim, eu não pude fazer esse programa, quem fez foi Túlio Maia, né? Clarindo, muito obrigado pelo livro, com toda certeza lerei sim. Eu gosto muito, inclusive do título eu gosto muito, né? Uma música que tem uma música de Alceu Valença, ou um trecho da música, não sei se o nome é esse, mas Pelas Ruas que Andei, mas é bastante instigante o título. Então, Clarindo, parabéns pelo livro, eu tenho certeza que temos muitas histórias bacanas para a gente poder curtir. E depois de Túlio Maia ter preparado esse prato, isca de carne com molho gorgonzola, um pãozinho, uma torradinha aqui para a gente ir provando e batendo esse papo com vocês. E eu sempre tenho privilegiado muito, primeiro, a possibilidade da gente conversar, né? Seja através, como a gente está fazendo, através de uma tela ou de uma lente, de uma câmera, e a gente está batendo esse papo com vocês, seja também no dia a dia. Eu acho que a gente tem que se desplugar mais da internet, sair mais de perto do telefone celular e começar a perceber tudo aquilo que nos cerca, todo o ambiente e as pessoas que estão próximas da gente. A gente perde muitas vezes por não dialogar e não conversar com as pessoas. E gera, inclusive, quando se acontece algo do tipo, como uma perda, a gente geralmente se crucifica muito, talvez seja por isso, porque a gente não aproveitou esses momentos. Mas eu quero falar e dialogar com vocês, na verdade uma conversa, né, nem um diálogo, mas uma conversa com vocês, sobre isso que a gente na próxima semana vai falar, né, sobre a questão do sertão, da conquista do sertão, através de Teodósio de Oliveira Lê, da pesquisa de Érico, também um pouco sobre o que Clarindo colocava aqui, e sobre a visão de Campina Grande, né? Campina Grande que completou no último dia 11 de outubro 155 anos, e que é uma cidade assim, que me cativa muito, primeiro que eu sou daqui, e olha que eu sou 13 anos, então por isso que eu sou campina grandense, tá? Sou daqui, morei aqui, tudo que eu sou hoje depende dessa cidade. Quando a gente começa a examinar Campina Grande, primeiro há uma mudança drástica dentro da questão dos restaurantes e dos bares, houve uma mudança muito grande nos últimos tempos, a economia, a crise, a gente já conversou sobre isso, faz com que a gente perceba essa mudança aqui, né, na cidade. Quando você passa 6 meses sem vir aqui, você já percebe claramente isso. Mas algo que sempre me deixou curioso. Campina Grande foi criada, digamos assim, por Teodósio de Oliveira Ledo. E o que é que seria a gastronomia dessa época? O que é que tem de marcante que seria a gastronomia que hoje Campina Grande ficou como uma grande herança? Se eu for pensar na minha época de menino, quais são os restaurantes que a gente teria aqui em Campina Grande que ainda existe? Particularmente eu vou falar de Maneira da Carne Só. Um bar conhecido da minha época mesmo assim, que tenha mantido todo esse tempo. Acho que hoje só a Buchada de George, que como faz um certo tempo que eu não passo, acho que deve existir lá no Cruzeiro, perto da igreja do Cruzeiro. E alguns outros que você tem, mas a gente tem tido essa dificuldade de manter isso. Mas o que é que, portanto, ficou da gastronomia dos primórdios para hoje em dia? E aí a gente tem que pesquisar em quem produziu isso. Cristino Pimentel, através um historiador, tem um livro sobre Campina Grande, um livro interessante, que eu ganhei, inclusive, de um colega amigo meu, Valério Ribeiro, recentemente, professor Valério, dando um grande abraço, um amigo, irmão de verdade, né? E Cristino sempre tinha uma fruteira do Cristino, que para mim é o prédio mais bonito de Campina, mas está encoberto, né? Porque é ali na Marcel Pinheiro, então ele tem um prédio na frente dele, onde foi a antiga Livraria Pedrosa, hoje eu não lembro o que é que está lá, mas aquele prédio ali, que é o nome da fruteira do Cristino, para mim é o prédio mais bonito de Campina e está encoberto. E Cristino Pimentel juntava muita gente, né, por conta da efervescência e também falava sobre isso. Mas quando a gente vai esmiuçar muito a sua obra, você não encontra muito essa referência da gastronomia especificamente, dos pratos. Você vai encontrar alguma outra coisa. Da mesma forma, outros historiadores, quando também você procura. Aquele que é mais sintomático, aí não tem mais do que Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, Viagem pelo Sertão, que é onde ele retrata a viagem dele pelo sertão do Rio Grande do Norte. Mas antes que alguém reclame, né, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco era uma coisa só. Então os sertões são muito próximos, são muito parecidos, muitas coisas. No Viagem para o Sertão ele faz um relato de vários pratos e diz, né, o que é curioso, que um prato que é o tutano de corredor de boi, ou o que a gente chama hoje na gastronomia, o ossobuco. Só que o ossobuco de hoje é um ossobuco de vitela. Não é aquele tutano que a gente muitas vezes compra para fazer sopa, ou para fazer um caldo, ou dá até para os cachorros mesmo, porque você tem um osso duro. Né? Aquela coisa. E, na verdade, o caldo que é feito de um tutano,
se você guardar e para servir como base para várias receitas, ele é um caldo muito forte e que pode ser usado, inclusive, na questão do emagrecimento. Como uma forte, porque ele tem uma receita muito forte, dá uma sustância, como diria, né, em outras épocas, né, a questão da vigorosidade do nordestino, a questão da força, e talvez seja essa uma referência que Câmara Cascudo faz, talvez seja esse o prato que tem. Tanto é que na minha coluna do Jornal União, eu justamente coloco como a sopa de tutano como a grande referência. Lógico, a carne salgada, né, a carne de sol, a carne seca, ela também fica porque era uma forma de conservação. Mas se você perceber, né, todo o trajeto que a gente sabe, né, é que a Paraíba ela não veio do litoral para o sertão. Ela veio do sertão para chegar no litoral, sua conquista. Então todo esse caminho é um caminho com toda uma estrutura, digamos assim, da época, caminhando para chegar no litoral. Então você vai ter o gado caminhando, você vai ter umas certas condições que você precisava manter para manter a tropa com alimentação possível. Né? E você vai ver que, de fato, Câmara Cascudo é muito sábio, onde ele começa a analisar algumas coisas. Eu acho, sim, que, além desse, inúmeros outros pratos a gente tem. Mas eu acredito que a gente tenha, hoje, uma necessidade aqui na Paraíba de ter qual é a nossa referência gastronômica. O que é a referência da gastronomia paraibana? Hoje a gente encontra isso em Pernambuco, já tem. No Rio Grande do Norte já tem. Ceará, não vou nem falar, porque o Ceará, inclusive, termina usando uma própria linguagem, né, de comunicação que eles fazem muito forte com eles, então eles estão muito avançados mais ainda. Mas aqui na Paraíba a gente precisa ter isso. E acho que Campina Grande, pela sua localização, nós somos uma cidade criada como entreposto comercial, a transição entre o litoral e o sertão, e acho que Campina tem essa fundamental importância sobre o seu resgate. E acho que aqueles que transitam dentro dessa área da história, da antropologia, os escritores, os pesquisadores, me coloco também como contribuinte, a gente teria que resgatar um pouco sobre a nossa história e aquilo que nos alimenta, aquilo que entra pela boca, como diria Câmara Cascudo, é que termina nos transformando. Né? E aquilo que entra pela nossa boca é justamente aquilo que a gente planta, principalmente naquela época. Hoje não, você tem a industrialização, mas naquela época dependia muito disso. Do que você encontrava na região, do que você levava para a região e do que você conseguia produzir na região. Então era isso que transformava ou disso que fazia você ser. E acho que a gente poderia fazer um resgate, quem sabe a gente não volte aqui para discutir isso e termos uma identidade. Quando eu falo isso é que no período de São João, por exemplo, a gente procura o turista que chega em Campina Grande procurar comer comida de junho, ele muitas vezes tem dificuldade de encontrar. Então por aí é só um exemplo do que eu estou dando. Mas enfim, serve como alerta. Eu acho que se todos se juntarem, a gente vai conseguir ter uma identidade gastronômica, não só de Campina, mas também de toda a Paraíba. Eu vou continuar aqui petiscando nossa isca aqui de carne com gorgonzola e o programa Degustando Conversa vai continuar. Estamos encerrando mais um Degustando Conversa. Próximo sábado tem muito mais. Lembrando que a gente agora já está na reta final para o ano de 2019 e vamos começar a ter programas especiais para as festas de fim de ano.